Bom dia, pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. Hoje a gente vai, propriamente dito, começar a discutir as questões relativas a crescimento de longo prazo, tá? Então, de novo, não são aquelas oscilações do PIB de um mês, de um trimestre para o outro, nem mesmo de um ano para o outro, mas o que acontece ao longo de uma década, de 3, 4 décadas, que vão de fato mudar, 3 décadas de crescimento, vão mudar a cara de um país, a cara de uma economia. E assim, a diferença não precisa ser tão grande, hein? Tem um dado super curioso que eu sempre gostava de falar para os alunos quando eu estava na sala de aula, que era o seguinte: quando você olha para o crescimento da renda per capita dos Estados Unidos de 1820 até 2010, ele é mais ou menos 1,8%, em termos reais, descontado a inflação. Mesmo dado para o Brasil, 1,2%, mesmo período. A gente tem os dados não são de muita qualidade, obviamente, no século XIX, mas vamos lá, vamos aceitar que esse é o dado correto. E a diferença, então, é de 0,5, 0,6 pontos percentuais por ano. Só que ao longo de 200 anos, como é taxa em cima de taxa, gera uma diferença final brutal. Entende? Então, o crescimento é isso, a gente precisa conseguir ter uma consistência de uma taxa mais alta por um período longuíssimo de tempo. É isso que vai fazer a grande diferença, e não crescer, às vezes 3,5%, cresceu 4% esse ano, aí no outro cai, vai para zero, aí a média fica muito baixa, per capita. E a gente meio que demora para sair do lugar, né, como é o caso brasileiro. O caso brasileiro é um pouco pior, que nos últimos 40 anos de dados, a renda per capita cresceu muito pouco, perto de zero. Voltando aqui às questões de longo prazo, aos fatores determinantes de longo prazo. Hoje a gente vai começar a falar das causas que a gente chama de causas próximas do crescimento, que não são as raízes lá, né, o que de fato está por trás, mas são as causas imediatas. Então, tem uma camada aqui que vai causar crescimento, aí tem uma outra camada subterrânea, mais profunda, que influencia essa camada de cima. Essa camada de cima tem basicamente 3 componentes: capital físico, que é máquinas, equipamentos e tal, que depende do investimento; capital humano, que é não só o conhecimento técnico, né, da população sobre as coisas, alfabetização, etc., né, tem a parte, mas também a habilidade de trabalhar e a saúde da pessoa, né, um cara que para trabalhar todo dia 8 horas, não sei o que, tem que ter saúde, então o capital humano também envolve saúde. E a última coisa é produtividade, certo? Que é a eficiência com a qual o capital humano e as pessoas, o capital físico e o capital humano das pessoas se juntam. Então esses são os 3 pilares do crescimento de longo prazo. Para ter crescimento a longo prazo, você precisa ter esses 3 caras andando. Quando a gente olha para o dado dos países, e a gente fez isso recentemente, entre aspas, sei lá, nos últimos 30 anos, a gente descobre que, curiosamente, essa parte que a gente chama de produtividade é super importante. Ela explica mais ou menos metade da diferença do nível de renda per capita entre os países. Ela sozinha. E ela afeta, obviamente, também a produtividade. Afeta a decisão de investir. E a decisão de investir afeta o estoque de capital. A produtividade afeta o salário. E os salários afetam a decisão de investimento em capital humano. Então é um troço tudo interligado, para começar. Mas o que nos surpreendeu, quando eu falo nos surpreendeu, os economistas que estavam pesquisando os dados nos últimos 30 anos, a gente achava que era muito capital físico primeiro. Aí a gente entendeu que capital humano é importante pra caramba também. A gente só não sabia que esse último termo, que é quase um resíduo, que é assim, a eficiência com que essas coisas são combinadas, por falta de melhor nome, explica metade. Tal da decomposição do crescimento, esse cara explica metade, explica muito. Vamos voltar a isso no próximo Fala Dudu. Vejo você semana que vem. Abraço.